E aqui no nosso estúdio, eu converso agora com a doutora ginecologista, especialista em reprodução humana, a doutora Sofia Andrade, vai falar sobre doença que atinge 1 a cada 10 mulheres, tá? É um número... Tudo bom? Bom dia. Tudo, pai. Bom dia, meus parabéns. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho, porque eu sei que Obrigada. você faz um trabalho muito bom. Esse número, doutora Sofia, é assustador, porque 1 a cada 10 mulheres tem endometriose no Brasil? Sim, na idade reprodutiva, cerca de 10% das mulheres, e de fato isso não é raro mesmo, né? É algo bem comum e precisa ser cada vez mais comentado, porque é uma doença subdiagnosticada, ela é pouco diagnosticada. Quando a gente faz pesquisa, a gente observa que às vezes a mulher demora cerca de 7 anos para ter o seu diagnóstico. Nossa, mas por que isso? Porque, às vezes, o principal sintoma, como foi colocado na reportagem, é a cólica. E a cólica, às vezes, é entendida como algo comum da mulher, né? Então, ter cólica intensa, ter dor intensa na menstruação, não é algo comum, não é algo normal. Precisa ser avaliado e, muitas vezes, essa cólica vai estar associada a essa doença. E essa cólica? Porque mulher geralmente tem cólica, eu sei que tem a cólica, o TPM, que é uma miséria danada, enfim, tinha 3 mulheres em casa, agora eu tenho uma, que eu tenho 2 filhas e uma mulher, e TPM, bom, a TPM é outro assunto, né? Eu vou lhe trazer outro dia para falar de TPM, que é um assunto que a gente sofre muito. Mas a cólica geralmente é associada quando a mulher está menstruada. Exato. E quando essa cólica aparece só na menstruação ou fora da menstruação? Inicialmente, na endometriose, ela pode se intensificar na menstruação, mas quando a doença já está, de fato, muito mais arrastada, né? Essa doença que é crônica, né? Se arrasta por anos, pode, inclusive, gerar o que chamamos de doença pélvica crônica, dor pélvica crônica. Então, independente da menstruação, ela vai sentir desconforto abdominal e aí investiga e acha que é do intestino, acha que é porque comeu algo que não fez bem, passa no pronto atendimento, dá uma medicação, ela volta para casa, melhora um pouquinho, depois a dor volta novamente. Então, nem sempre é só na menstruação, porém, na menstruação é quando intensifica. Sim, sim. Né? Chama a atenção, é ali. Né? Bom, aqui a consulta é de graça, então vamos para a rua, porque tem pergunta para a doutora Sofia Andrade. Vamos à primeira, então. A endometriose é hereditária? Então, existem várias hipóteses do porquê da endometriose, da causa da endometriose. Uma delas é a causa genética. Então, quando nós conversamos com uma paciente que estamos suspeitando de endometriose, a gente pergunta se a família tem, né? Então, sua mãe teve algum diagnóstico, sua irmã, sua prima, e muitas vezes a gente observa que existe uma situação familiar ali. Na maioria das vezes, essa causa genética, ela está associada a outros fatores, ambientais, a forma de se alimentar, né? Estilo de vida, a questões imunológicas também. Então, o que a gente acredita hoje em dia é que a causa da endometriose ela é um pouquinho multifatorial. Vários fatores vão se somando e aquilo vai surgindo. Né? Tipo o quê? Por exemplo, você falou de alimentação e forma de vida, qualidade de vida. O que pode causar? De um modo geral, a endometriose é uma doença inflamatória, certo? Inflamatória e crônica. Então, dentro dessas hipóteses, dessas causas, a gente entende que, de algum modo, assim, até para começar a conversar, o que é a endometriose, né? A endometriose é quando o endométrio, que é o tecido que reveste o útero por dentro, esse tecido que descama quando a mulher menstrua, né? O tecido que recebe o embrião quando a mulher engravida. Então, esse tecido, por algum motivo, que ainda não entendemos totalmente, mas por algum motivo ele começa a se instalar fora dessa cavidade uterina. Ele se instala nos ovários, nas trompas, na pelve como um todo, né? Ali na região baixa do abdômen. E como é um tecido que descama, que menstrua, né? Que sangra, essas regiões não estão adaptadas a isso. Então elas começam a inflamar. Né? Essa região vai formando, então, nessa região vão sendo formadas cicatrizes e essas cicatrizes vão gerando cólica. Né? Então, quando a mulher menstrua, ela vai sangrar não só dessa região de dentro do útero, ela vai sangrar também... Em outras regiões. Exatamente, dessas outras regiões. E isso vai gerando esses sintomas. Muitas mulheres têm também dor nas relações, então isso interfere na qualidade de vida também sexual. Muitas vão acabar evoluindo com infertilidade.
e não sabe disso, e você que está sofrendo com esse tipo de situação, pode curar. Agora, voltando, e tem alimentos de qualidade de vida, de que maneira reflete? Por exemplo, tem algum alimento que faz mal, que incentiva? Hoje, cada vez mais a gente conversa sobre esses alimentos pró-inflamatórios, né? Então, o excesso de café, de produtos químicos, enlatados, conservantes, do álcool, né? Então, o sedentarismo também, por que não? A gente está falando aqui de estilo de vida. Sim. Então, o sedentarismo, isso tudo pode estar associado à exacerbação, aumento do sintoma, da intensidade dessa cólica, né? Então, mulheres quando têm o diagnóstico de endometriose e começam a se cuidar um pouco mais, né? Se alimentar direitinho, se hidratar, fazer sua atividade física, logo vão relatar para o médico diminuição dos sintomas. Vamos para a rua para mais uma pergunta, vamos à próxima. Essa doença tem cura? É que eu ia te perguntar, sabia? Então, por ser uma doença crônica, a gente não tem a cura, mas temos o controle do sintoma. Muitas vezes através de tratamento medicamentoso, hormonal, né, pílulas, alguns comprimidos, outras medicações são injetáveis, mas são hormonais, porque a endometriose é uma doença que ela exacerba um pouco nos sintomas, a depender dos níveis hormonais da mulher. Então, se a gente bloqueia a função do ovário, faz com que ela não menstrue, não ovule, ela vai passar a não ter tantos sintomas. Ela não vai menstruar, a cólica intensa da menstruação não vem a surgir. Mas não né? tem cura. Agora, me diga uma coisa, a endometriose, de alguma maneira, pode prejudicar que a mulher venha engravidar? Pode, porque essas cicatrizes, na verdade, pode muito. Cerca de 50% das mulheres que têm endometriose podem evoluir com infertilidade. Porque essas cicatrizes, muitas vezes, elas podem trazer obstrução das trompas. Né? Não só isso, mas esse ambiente inflamatório, esse status inflamatório da pelve pode dificultar também a implantação do embrião, a subida dos espermatozoides. Então, pode trazer, sim, infertilidade. Mais uma pergunta nas ruas para a doutora Sofia Andrade. O assunto hoje é endometriose. A consulta aqui é de graça, então você pode ficar bem informado sobre isso. 1 em cada 10 mulheres no Brasil tem endometriose e muitas vezes não sabem que tem. Acham que relacionam a cólica, àquela cólica que a mulher sente normalmente, né? Quando está menstruada, mas pode ser também endometriose. Vamos então à próxima pergunta. O que eu devo saber para saber se eu tenho endometriose? Então, se você tem cólicas intensas na menstruação, se você tem dificuldade para ter relação, por dor principalmente, se durante a menstruação você apresenta dificuldade para urinar, até na micção, né? Na evacuação, para fazer cocô, muitas pacientes sentem dor na menstruação. Então, não ache que isso é normal. Vale a pena buscar o médico assistente, vale a pena buscar o ginecologista, para que você possa ser investigada. Então, dor, cólica intensa, dor na relação sexual, infertilidade, ou seja, está tentando engravidar há muito tempo e não está conseguindo, busque o ginecologista para investigar isso contigo, que através, às vezes, até do exame físico, a gente consegue diagnosticar. Não precisa, às vezes, de muitos exames. Em alguns casos. Agora, a gente abriu, antes da entrevista, a Lorena disse, fez uma reportagem, mostrou uma senhora que veio do interior do estado, que teve que passar por cirurgia, teve que ser internada. A partir de que momento é necessária essa internação, né? É aquela história, quanto mais cedo prevenir, melhor? Sim, de certo modo, sim. Quando a paciente tem esse diagnóstico ou tem uma suspeita da endometriose, muitas vezes nós vamos lançar mão de exames de imagem, ultrassons com um preparo adequado do intestino, através da ultrassonografia a gente consegue avaliar os focos de endometriose ali na pelve. Do mesmo modo a ressonância também, e aí quando a gente identifica esses focos, se existem focos que vão trazer algum risco de oclusão do intestino, de dificuldade para urinar, ou quando essa paciente tem uma dor tão intensa que não resolve com medicação, a gente tem que lançar a mão do tratamento cirúrgico. Ou seja, são focos que podem ser maiores ou menores e atingir maiores regiões do corpo da mulher, é isso? Exatamente. E às vezes a cirurgia vem para tirar esses focos e assim retirar um pouco do sintoma da paciente, mas como eu falei, não existe uma cura, vai ter um controle do sintoma. E às vezes existe a recorrência, ela faz a cirurgia e aquele foco pode retornar. Então precisa de um acompanhamento durante toda a vida reprodutiva dessa mulher. Bora fechar a entrevista falando então para as mulheres os sintomas. Os sintomas não, você que é mulher, está sentindo muita cólica,
né? Exato. Está tendo dificuldade para ter relação sexual. O que Exato. mais? Completa aí, então. Está tendo dificuldade para engravidar. Tem sintoma urinário na menstruação, tem dificuldade para evacuar, principalmente durante a menstruação. Então, se você tem algum desses sintomas, esses são os principais, mas dentre outros, sim. vale a pena buscar o ginecologista e investigar. Obrigado. Eu que agradeço. Parabéns, tá bom? Pelo seu Obrigada. trabalho. Muito obrigado pela entrevista. E Eu o recado que está dado, parabéns. tá bom? Obrigado, doutora Sofia.